Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa live de hoje. A live de hoje foi muito pedida, está aqui o Ricardo já também, que é para entender sobre alguns sistemas que, teoricamente, são novidades ou que a gente ouve falar pouco. Eu fiz um post recente no LinkedIn, no Instagram, enfim, e houve uma grande repercussão, o pessoal querendo entender um pouquinho mais sobre o que é essas bolhas que a gente viu em laje, que negócio é esse, quanto se usa, viu algumas fotos já de obra no Brasil. Então, a gente fez o convite aqui para duas pessoas que eu vou apresentar para vocês já, para a gente esclarecer tudo o que vocês quiserem saber sobre essa laje chamada Bubble Deck. A Bárbara está aqui chegando, o Henry, só dando um tempinho para a galera chegar, porque o assunto é extenso, chama todo mundo aí, já deixa aquele like no vídeo, que a gente vai começar com os nossos convidados, para já iniciar, quem está chegando, buenas, Igor, quem está chegando aqui já diz de onde é, para dar tempo do Insta, do YouTube avisar todo mundo e a gente já começar. Avisando aqui também nos grupos, para a galera chegar mais. Ediene aqui com a gente também. É um sistema inovador, não tenho dúvida, né? Então, tira um pouquinho a gente daquela zona de conforto, dos sistemas que a gente já conhece e aplica no dia a dia. E a gente trouxe aqui para o Calculistas Club, assim como a gente vai falar de construções com EPS, vamos falar na semana que vem sobre maturidade do concreto, o controle do concreto pelo método da maturidade, né? A gente falar de proteção, sobre esses assuntos relacionados a isso. Eduardo chegando, Daniel. Bom, vou colocar nosso convidado já. O primeiro convidado que eu vou chamar aqui é o Leonardo. O Leonardo é da Bubble Deck, pedi para ele se apresentar para vocês já. Tudo bom, Leonardo? Boa tarde. Boa tarde, Angel. Boa tarde a todos. Tudo em ordem. Leonardo, seja bem-vindo e, por gentileza, se apresente aí para os nossos convidados. Quem é o Leonardo? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, Angel. Meu nome é Leonardo, sou engenheiro civil, trabalho aí com o Bubble Deck já fazem aí uns 7 anos. Trabalhei nas primeiras obras aqui do Brasil e venho trabalhando até hoje, né? Hoje estamos aqui num momento até especial com a nossa, esse ano, inauguração da nossa unidade Fabril aqui no Distrito Federal e entregando já produzido aqui 16 mil metros quadrados de laje, né? Já tenho uma atuação aí em 15 anos na área de infraestrutura comercial e nesses últimos anos estou com forte atuação na parte Bubble Deck em obras e edificações, né, em si. E estou aqui para apresentar o sistema, a tecnologia. Farei uma apresentação mostrando um pouco mais detalhado como é o passo, o histórico, o conceito, tudo mais. Depois eu vou deixar disponibilizado para que vocês possam analisar e entender um pouco mais, e ficamos à disposição de todo mundo aí ao longo do tempo pelo site para poder esclarecer mais, tirar mais informações, apresentar mais informações, esclarecer qualquer dúvida que ainda haja, né? Perfeito. O nosso convidado também é o Matheus Lima. O Matheus está aqui porque ele trabalhou numa obra, ele tem desenvolvido um trabalho em redes sociais também, mas ele trabalhou numa obra de grande porte na execução do sistema. Então, o Leonardo é da empresa Bubble Deck Brasil, vai explicar um pouquinho para a gente sobre o sistema, tirar todas as nossas dúvidas disso, e o Matheus vai complementar falando da experiência do usuário, digamos assim, de quem executou isso, de quem acompanhou a execução junto com a equipe maior e trazendo essa visão das dificuldades, das vantagens, na visão dele, de quem executou. Matheus, se apresente para o pessoal, por favor. Boa tarde. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Obrigado pelo espaço, Rangel. Muito interessante o trabalho que tem executado nas redes sociais. Fala aí, Léo, tudo bem? Tive contato com o Léo numa obra de uma grande construtora na execução de laje Bubble Deck. Foi uma experiência muito bacana. Sou engenheiro civil de formação, sou do Rio de Janeiro.
Atualmente estive envolvido em projetos de eficiência energética e construções que visam sustentabilidade. Então, estou aqui para colaborar um pouquinho da experiência de aplicação da laje Bubble Deck e acredito que vai ser um papo bem bacana. A gente tem muita informação para passar. Preparei uma apresentação bacana para vocês, para mostrar um pouquinho como é que foi o procedimento dentro dessa obra. Então, vai ser muito bacana. Legal, show. Então, para o pessoal entender a nossa organização, a gente vai começar com o Leonardo. O Leonardo vai dar um pano de fundo para a gente, porque já enviaram uma série de dúvidas para a gente, entender o que é essas bolinhas coloridas e se fura e se voa durante a execução e como funciona isso, por que você está utilizando, onde você está utilizando, que vantagem tem, enfim. Ele vai explicar tudo para a gente o que é a laje Bubble Deck, explicar um pouquinho sobre a empresa e como estamos aplicando isso no Brasil hoje. Tá? E daí, na sequência, o Matheus vai explicar para a gente, contar essa experiência dele com uma obra específica, ele vai dar detalhes disso, e a gente vai para o nosso bate-papo. Durante esse período, vocês podem mandar as dúvidas conforme vocês forem tendo. Eu vou selecionando e vou passando para eles, ou durante a apresentação, ou no final, a gente vai ter essa mesa redonda, esse bate-papo. Então, envie suas dúvidas, chame o pessoal. Tem uma série de trabalhos sendo feitos já, diversos TCCs, mestrado, artigos, estudos sendo feitos e obras querendo executar também, para que não haja dúvidas. Tem gente sequer considerando isso na sua obra, para que todos possam entender e pelo menos cogitar isso em mais obras, inclusive. A gente trouxe isso para esclarecer e para que não haja dúvidas disso. Bom, Leonardo, vamos começar com o Leonardo. Explica para a gente, Leonardo, o que é esse sistema Bubble Deck? É só uma laje? A diferença de uma laje nervurada, de uma laje maciça? Dá esse pano de fundo para a gente, pode ser? Pode ser. Acho que não está em modo de apresentação. Peraí, vamos lá. Pronto. Isso, perfeito. Bora lá e com você. Bom, aqui tá, vamos lá, vamos começar então. Para começo, é um sistema dinamarquês, foi criado na Dinamarca, nada mais do que uma laje plana, sem vigas, com a introdução de esferas dentro desta laje. Para quê? Para que você ganhe... consuma menos concreto, ganha-se inércia e ganha-se vão. Então, basicamente, foi uma introdução de esferas entre estelas uniformemente espaçadas, já para cada tipo de laje, que eu vou passar um pouco para frente, você tem um espaçamento pré-definido. Essa união de telas é realizada por treliças metálicas, e isso forma um conjunto estrutural. Então, é diferente um pouco de lajes onde são apoiadas por vigas, pré-moldadas, no caso. Você tem uma laje, ela pode ser usada pré-moldada, mas ela tem um comportamento estrutural único, laje plana sem vigas, compostas por pilares. Você tem essa redução de concreto pela introdução de esferas, gera em aproximadamente 35%. Então, ou seja, é uma redução de 35% a menos de concreto. Só para ter uma ideia, uma laje, são 5 tipos de laje. A BD23, com 23 centímetros, a 28, 34, 39,5 e 45. Essa nomenclatura é basicamente a espessura final da laje, ok? Para cada laje eu tenho um tamanho de bola, onde elas são uniformemente espaçadas e mantendo um espaçamento definido em projeto. Com isso, você tem uma ideia de vão e uma ideia de consumo. Então, para a gente fazer uma analogia, já que o seu comportamento estrutural é exatamente como uma laje maciça, onde eu entro com alguns índices de redução devido à sua
vamos dizer, uma redução de flexão cortante e redução do seu peso próprio. Então, quando você compara uma laje com a outra, onde eu tenho 23 centímetros de altura e um consumo de concreto de 15, nada mais que uma laje maciça que se comporta igual, bidirecional, ela tem 15 centímetros de altura e essa laje tem 23. Estou ganhando inércia, eu estou ganhando vão. Então, um dos grandes benefícios dessa tecnologia é esse: reduzir o volume de concreto, reduzir o peso da estrutura, e você ganha inércia e, consequentemente, ganha em vãos, tá? Ela é calculada, só voltando um pouco essa questão do cálculo, é calculada exatamente como uma laje plana, ok? Maciça, com seus índices de redução. Se a gente falar, entrando nos detalhes, na flexão, ela vai perder 10%, então você entra com fator 0,9. Na cortante, eu tenho uma redução de 40%, entra com fator 0,6. E o peso próprio, você entra com aproximadamente 35%, a menos, a depender da sua altura e do seu consumo real para cada tipo de laje, tá? O que a gente pode usar? Qual é a alternativa de uso dessa tecnologia? Você pode usar a alternativa em módulos ou pode usar a alternativa em pré-lajes. Tanto um quanto o outro, você tem ganhos de industrialização. No caso do módulo, você tem um pouco menos de industrialização. Por quê? Porque você vai até a forma de assoalho, você vai como uma estrutura usual. Você faz o escoramento, faz o assoalho e posiciona os módulos um ao lado do outro para poder fazer a posterior concretagem de solidarização de tudo. No caso da pré-laje, eu já tenho um ganho de uma redução de escoramento e elimino a forma de assoalho. Então, eu utilizo a peça pré-moldada, faço a montagem dessas peças lado a lado e depois faço o capeamento. Após uma armadura complementar, tanto de uma solução como outra, faço um capeamento disso, uma concretagem de solidarização e está feita a laje. Isso me dá um ganho nessa segunda alternativa, me dá um ganho de velocidade, de qualidade em aparência, em vários ganhos e velocidade muito grande da obra. Tá? E redução de mão de obra. Você tira muita mão de obra. Então, para ter uma ideia, Rangel, tanto o módulo quanto o painel, ele já pode chegar aí a uns 70% a 75% da armadura da laje pronta, já composta dentro dessas duas alternativas. Então, você está tirando serviço de dentro de obra, né? Um outro caráter interessante que a gente... que é foco da tecnologia é a sustentabilidade. Por que isso? Além da gente poder tirar, industrializar serviços, tirar o material plástico do meio ambiente e utilizar como formas perdidas, que nada mais que essas esferas são formas perdidas dentro da laje, que ficam perdidos, ficam lá apenas fazendo este formato. Então, você está tirando do meio ambiente, introduzindo em um local que está dando o destino correto. Então, a gente procura utilizar 100% de material reciclado. Só acaba não usando se não houver disponibilidade dentro da sua região, dentro do seu mercado. Além da questão plástico retirado do meio ambiente, nós temos reduções de CO2, de madeira, de diesel, de todo esse processo, todos esses materiais da cadeia de produção, eu dou uma retirada. Você vê que nesse slide, para aproximadamente 10 mil metros quadrados de laje, de uma bubble deck BD 28 centímetros, a gente consegue eliminar essa quantidade de material, de emissão de material do meio ambiente. Como que é a metodologia executiva? Vamos um pouco no passo a passo, como é que funciona isso? Então, a execução da laje, ela começa
dentro da fábrica ou dentro do canteiro, né? Onde a gente entrega essa peça pronta, seja ela na alternativa módulo ou seja ela na alternativa painel, Bubble Deck. Você executa o escoramento, faz a montagem desses painéis, arma complementar fazendo essa ligação, formas laterais e concretagem. Basicamente a sequência é essa. Então, passo a passo, né? Dentro desse passo a passo, a gente consegue fazer, monta esses escoramentos, você tem uma redução considerável, em torno de 30% a 35% a menos de escoramento, você consegue um espaçamento muito grande. Para você ter uma ideia, essas treliças, quando eu comentei que as treliças servem de ligação de uma tela inferior com a tela superior para segurar essas esferas posicionadas no seu local correto, essa treliça tem a função de movimentação e de suporte dentro do escoramento. Então, se eu preciso de um espaçamento maior entre escoras, depois eu acho que o Matheus vai poder dar um exemplo bom do Galeão, que a gente tinha um espaço de 2 metros, introduziu um pouco mais de esferas e aumentou esse espaçamento para 2,40 ou 2,50, não me lembro de cabeça. Então, a gente consegue aumentar o espaçamento com a introdução de treliças, e com isso eu consigo uma obra mais limpa, com mais facilidade de movimentação de equipamento e de pessoal. Tá? Então, você vê, essa até é uma foto do Galeão. Tá? Depois eu faço a montagem, nada mais do que posiciono um painel ao lado do outro, e vou encaixando, mantendo sua folga de montagem. Posiciono uma armadura de ligação. O que seriam essas armaduras de ligação? Basicamente, é um transpasse de telas que faz uma ligação inferior e uma ligação superior nos 2 sentidos do painel. Depois, posteriormente, temos o capitel, negativo, colapso e punção. Então, forma toda a armadura complementar, faz esse conjunto. Essa armadura, ligação, negativo, punção e colapso, que eu comentei que gira em torno de 30% a 35% da armadura que será feita em obra. O resto vem na peça, seja módulo ou painel. E fechamento de forma lateral, no caso do painel, você tem... O que você teria de forma? Apenas nas laterais. No caso do módulo, você tem o assoalho, que você diminui um pouco a industrialização, mas você industrializa a armação e não a parte de forma, né? E aí, com o painel, eu ganho um índice de produtividade, uma redução de mão de obra, de eliminação de madeira muito grande. Depois faz uma concretagem usual, concreto normal, com um adensamento usual de qualquer tipo de laje, sem qualquer problema, bombeado, normal, sem nenhuma particularidade, tá? A execução é bem simples, você vê que o passo a passo não tem segredo. A mão de obra não precisa ser uma mão de obra industrializada. A nossa mão de obra é capaz de uma qualificação rapidamente se adequar e executar isso. É o que a gente presenciou nas obras até hoje. Então, não vejo dificuldade alguma no processo que eu mostrar, tá? Esse é um aspecto final. No caso dessa obra, as instalações eram aparentes, então acabou apenas dando uma pintura na laje e ficou, não tem forro, né? Você pode observar que existem as juntas dos painéis. Então, esses riscos que estão mostrando na foto são as juntas, os encontros de um painel no outro. Por ser um painel pré-moldado, ser executado numa forma metálica, você ganha uma qualidade exemplar do concreto em si, né? Diminuindo qualquer tratamento, qualquer retrabalho para amassamento, qualquer outro retrabalho para o acabamento do teto, tá? Essa aqui também é o Galeão, é um exemplo do Galeão. Você vê que também aqui foi pintado, apenas pintado.
e todas as instalações expostas. Quais são as vantagens que a gente teve? Se como fonte, a primeira obra que foi do CADF, eu vou passar a obra passo a passo, algumas obras nossas para vocês conhecerem melhor, mas tivemos uma redução de 67% no escoramento em relação aos métodos convencionais. Forma 95%, porque a gente adotou os painéis pré-moldados, então foi só forma na lateral. Concreto lançado em loco, 69% do concreto total, porque eu tinha uma parte em fábrica. E a armação em loco, 41% do total. Quer dizer, o resto foi feito também no painel. E a gente tinha um ciclo de produção que era conseguido nessa obra, 1.000 metros quadrados a cada 6 dias. A cada 6 dias se fazia 1.000 metros quadrados. Vantagens que a gente consegue identificar com o sistema Bubble Deck. Ausência total de vigas, então isso eu acho que é uma boa para obras como um estacionamento, e para qualquer obra, né? Mas para um estacionamento que você consegue lançar as instalações, evita qualquer desvio de viga, isso e aquilo, eu acho que é bem interessante. Flexibilidade de layout, ambientes interiores podem ser facilmente alterados, ou seja, você consegue trabalhar melhor isso por questões da falta de vigas. Facilidade de na execução de furos. Por ela ser uma laje de bidirecional, a gente permite o furo, a tecnologia permite o furo após a execução da laje, em qualquer canto, com exceção dos capitéis. Os capitéis são as partes mais sensíveis da laje, vamos chamar assim, que como não tem o viga, a laje plana, vai tudo para o capitel. Então, nessa região do capitel, onde eu retiro as esferas, eu crio um maciço, isso eu preciso ter uma prévia, antes da concretagem, deixar furos prévios para a posterior passagem de qualquer instalação. Mas, em qualquer outro canto da laje pode ser feito. Lógico, a gente não pode ser feito shafts enormes, mas furos é tranquilo. Redução de custo no tempo, né? A aparência que eu mostrei anteriormente, dispensa qualquer tratamento e revestimento. Melhor aproveitamento de iluminação natural, que é o caso que a gente pode observar dentro do galeão, que acho que o Matheus vai explicar um pouco mais, eu não quero entrar em tanto detalhe, porque o Matheus vai falar um pouco mais da obra, mas como foi uma ampliação, já existiam 2 lajes em estrutura de metálica, steel deck, e tinham vigas. Então, nas lajes em cima, na ampliação que foi o Bubble Deck, se ganhou, a iluminação natural ganhou muito com isso, com essa questão da ausência das vigas. Falando um pouco de isolamento acústico e térmico, a gente encaixa dentro da norma de desempenho. Então, essas esferas, por elas estão introduzidas dentro do concreto. Você para as ondas sonoras passarem por essas diferenças de elementos, de materiais, vai quebrando as ondas. Isso tem um ganho no desempenho acústico. E também, consequentemente, um ganho no desempenho térmico também, né? Isso tem testes aí que eu até passei para o Rangel, que provavelmente vai disponibilizar para vocês, mostrando os testes que foram feitos na Europa até, mostrando os ganhos que temos com essa introdução das esferas dentro dessa laje plana. E redução do tempo de execução e qualidade altamente homogênea. Você consegue uma homogeneidade muito grande. Vou passar um pouco as obras para vocês entenderem um pouco, não são todas, são algumas, eu selecionei, mas para vocês entenderem um pouco como é no mundo e no Brasil a atuação da tecnologia. Tá? Então, esta obra é uma obra importante, que é o prédio mais alto da Itália. São vãos grandes, foram usados, foi uma laje que se fez um casamento com proteção para se atingir alguns ganhos aí, foi necessário. Então, é uma obra ícone para a Bubble Deck, tá? Então, são 200 e poucos metros, eu não tenho número de cabeça, mas 214 metros de altura, alguma coisa assim. São obras, referências
na Holanda, né? Holanda é um país que tem muita construção em bubble deck. Existe uma fábrica, é um parceiro da Bubble Deck Internacional, que foi fruto de uma visita da Bubble Deck Brasil para poder conseguir entender um pouco melhor e trazer todo esse conhecimento para ser aplicado aqui no Brasil, aqui no Distrito Federal, aqui no DF. Então, essa é uma obra também de referência. Tem uma outra obra também da Holanda, em Amsterdã, que é um World Trade Center. Islândia, é uma obra, você vê que são obras diferentes, obras bonitas. Isso não significa que foi por causa da Bubble Deck, mas a gente tem orgulho de que a Bubble Deck está dentro de obras referências, né? Reino Unido também está atuando. Tem outros países, tá? Não vou passar todos, mas tem muito mais. Mas vamos lá. Estados Unidos, uma obra importante, que dentro de uma universidade de engenharia. Essa aqui é uma obra que hoje está em execução. É uma obra, a Catedral da Igreja Universal. Estamos falando em 27 mil metros quadrados, 3 subsolos e 4 níveis acima do térreo. Na parte do térreo, onde vai ocorrer as cerimônias, os 3 andares abaixo, os 3 subsolos são estacionamentos. É interessante que esse estacionamento, isso foi um desafio para a gente, porque esses 3 subsolos, eles não, vamos dizer assim, eles não formam uma rampa. Eles são uma laje helicoidal, onde o carro, para facilitar o entendimento, o carro vai parar um pouco inclinado. Então, ela vem lá de baixo, vem subindo como se fosse uma hélice até o último subsolo. Então, as peças foram concretadas com esse empeno, a gente chama de empeno, com essa inclinação, por onde, quando fossem encaixadas lado a lado, garantisse essa inclinação, esse desenvolvimento da hélice. Infelizmente, eu não posso mostrar, tá, Angel? A gente tem um contrato com o pessoal da igreja, que eu não posso mostrar foto de lá, mas essas fotos que são aqui dentro da nossa unidade, uma foto pública, eu posso mostrar para vocês entenderem um pouco da laje. São vãos de 12 metros, são três vãos de 12 no sentido transversal, e ela faz todo o perímetro e vai subindo como se fosse uma hélice. Uma obra bem interessante. Estamos aí com 16.600 metros quadrados fabricados. Começamos a fabricar, as primeiras peças foram fabricadas em abril, tá? Então, essa está em andamento, uma obra bem interessante. Uma outra obra, que já se acabou a estrutura, mas já está na fase de acabamento, é uma unidade residencial nos Jardins de São Paulo. Uma arquitetura diferenciada, uma arquitetura onde exigiu que a gente conseguisse encaixar a tecnologia e atender a arquitetura, né? Então, a tecnologia conseguiu atender a arquitetura, tem um vão de 13 metros, e a gente teve que encaixar 3 tipos de laje. Então, só nessa obra eu tenho a laje ABD 23, ABD 28 e ABD 39. Então, foi para poder se manter a ideia da arquitetura minimalística, mantendo os vãos, mantendo os ganhos. Temos telhados verdes, iluminação natural. Então, foi uma obra bem legal também de ter participado. Tá? Essa é praticamente a primeira obra. Teve uma obra antes dessa, que foi na sede da Odebrecht, que serviu de experimento de apuração de índice para poder aplicar nessa daqui. Tá? Então, essa foi praticamente a primeira obra da Bubble Deck no Brasil de porte. Temos aí uma área considerável. Foi implantada uma fábrica dentro do canteiro, onde tinha uma capacidade de 1.000 metros quadrados por dia de painel, fabricavam-se 1.000 metros quadrados por dia. Tinha um cronograma de produção 5.000 metros quadrados por semana, então, ou seja,
eu tinha vários frentes de serviço, porque era uma obra bem espalhada. Temos aí, ó, 35% também de concreto, 2.500 viagens de caminhão economizada, redução de 60% da quantidade de escoramento e evitou corte de 2.800 árvores pelo uso do painel pré-moldado. Você pode ver na foto ao lado a questão do vão, do escoramento que a gente consegue ganhar. Então, a movimentação que fica dentro da laje, né? Essa aqui é ela também, para vocês entenderem um pouco o tamanho da estrutura. Lá no fundo, a fábrica, ela acontecia aqui no fundo, da obra, e ali você pode ver um pouco as instalações. No caso aqui, era o tinha fogo. Do acabamento que eu mostrei lá atrás, já era a parte sem fogo. Tá? A outra obra foi um centro médico da BRS, já foi uma BD 28, tá? Só voltando, é interessante eu voltar aqui, no centro administrativo, praticamente todas as lajes eram BD 28, com exceção dessa parte circular, que era uma BD 45, que é o centro de convenções, e ali na governadoria, onde eu tinha um vão de 22 metros. Então, foi feito um vão de 22 metros sem proteção, só armado. Então, ela tinha continuidade de vãos menores e se encaixou esse vão maior de 22 metros com a espessura maior. Então, teve um engrossamento de laje para poder se conseguir vencer esse vão todo aí. Voltando aqui no centro médio da BRS, esse já foi a aplicação, foi já no módulo, pois era um edifício com um comprimento de aproximadamente 200 metros, então não justificava econômico e prédio baixo, que é uma particularidade de Brasília, do plano piloto, então não justificava o custo de instalações de gruas, então acabou optando em usar os módulos, então houve todo o assoalho de toda a laje e fabricação dos módulos e posicionamento, tá? Vãos de 10 por 10, sobrecarga de 500. Hoje funciona o Hospital Sírio-Libanês. É uma obra também bem interessante. Um detalhe legal que aqui foram no projeto, nessa extensão da obra, foram criados shafts e os shafts se conversavam. Então, foi eliminado as esferas, introduzido tubos de PVC. Então, só tirou a bola, botou o tubo de PVC e eles se conversavam de fora a fora. Então, é uma possibilidade interessante que a tecnologia permite, né? Essa foi uma outra obra no Paraná, em São José dos Pinhais, uma escola adventista. Tem uma outra obra experimental que eu não pus aqui, mas tem uma laje promocional na Arena do Atlético Paranaense, que também foi feita essa primeira para poder depois conseguir e entrar nessa obra da escola adventista. Serviu um pouco de estudo, essa do Atlético. E aqui a gente entra no edifício garagem do Galeão. Vou dar uma mostrada rápida e eu vou passar a bola para você, Matheus, para você entrar em detalhes. Mas eram 2 lajes em steel deck e foram feitas 4 lajes acima dessa. Interessante, não podia parar a operação do estacionamento, no Terminal 2 do Galeão, e tínhamos que construir. E aí foi feito todo o estudo e toda a logística e toda a eficiência da construtora em conseguir executar, e a gente foi trabalhando em conjunto com o projetista e pessoal da obra para achar a melhor maneira e chegar no projeto que mais se adequava à execução dessa obra, tá? Foi vencedor de um prêmio destaque em 2016, não sei se o Matheus vai entrar mais nesses detalhes, mas já estou adiantando aqui um pouco, e aí alguns ganhos que foram obtidos, tá? Eu vou passar essa apresentação para vocês, então vocês vão ter todos esses detalhes, mas só uma produtividade de 2,39 HH por metro quadrado, uma economia de 14% no projeto. No CADF, nós tivemos 13% de economia na estrutura. Então, assim,
já responde algumas perguntas com relação à economia, quanto é, então já te dou alguns parâmetros, mas depois a gente conversa um pouco mais nessa questão na hora das perguntas, tá, Angel? Mas acho que é isso, espero ter exposto a tecnologia e espero que tenha colocado. Estou aberto aqui às perguntas, aos questionamentos para poder facilitar aí o entendimento da tecnologia. Estamos abertos, tá? A qualquer coisa posterior à live. Bom, excelente, Leonardo. Tem uma série de perguntas sendo feitas, a gente vai responder todas. O pessoal pode ficar aí tranquilo, pode continuar mandando, perguntando em relação a custo, se tem desvantagem, por que a bola é colorida, se parece uma nervurada, a gente vai responder todos. Acho que a ideia era mais ter esse plano de fundo por enquanto. E para não falar, Angel, poxa, mas você chama o pessoal da Bubble Deck, só vai falar bem do negócio mesmo. Para não ficar um negócio que o pessoal vai achar que é enviesado, fizemos um convite de um usuário, digamos assim, de um engenheiro que trabalhou na aplicação disso, para que ele possa expor também qual foi a experiência com esse sistema. E a gente volta aqui já e responde todas as perguntas. Então, vamos para o Matheus. Matheus, vamos lá. O que você tem a dizer sobre o que você executou aí? Vamos lá. Muito bacana a apresentação do Leonardo. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu fiz uma apresentação bem legal para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo já? Já, bora lá. Perfeito. Laje Bubble Deck. Eu esqueci de falar anteriormente, mas para quem não sabe, sou idealizador de um podcast chamado Papo de Obra, e também de uma plataforma de conteúdo no Instagram, o Papo de Obra. Então, segue lá a gente para dar uma força. Falando um pouquinho da obra do Galeão, né? A primeira aplicação da Laje Bubble Deck, ela foi realizada no final de novembro, começo de dezembro de 2014. E a última laje concretada foi em junho de 2015. Então, a gente tem um período de 7 a 8 meses aí. Então, é um período bem rápido de execução. Para dar uma abordagem maior para o pessoal que está escutando a gente, eu vou fazer o storytelling aqui para mostrar como é que foi feita desde a concepção do projeto, quais as premissas do projeto e os resultados obtidos. Então, a premissa do projeto, como o Leonardo falou um pouquinho antes, o edifício garagem ele era em formato de ferradura, né? Ele tinha 1.288 vagas, e no edital pedia que a gente chegasse a mais de 2.700 vagas, né? Primeiramente, ele era feito eram 3 pavimentos, era o térreo, o primeiro e o segundo, e tinha um projeto de expansão para o edifício garagem que não foi continuado na primeira fase dessa obra. Então, como tinha uma previsão ali, a fundação e os pilares, ela aguentava o sobrepeso dos pavimentos superiores. E essa obra era dividida em 10 juntas, cada junta em torno de 1.200 metros quadrados, que dava um total aí de 12 mil metros quadrados, em média, por pavimento, tá? E aí, vamos lá, as premissas, a execução do projeto. Então, a primeira ideia era continuar com aquele projeto anterior, que era uma estrutura mista de pilar de concreto e laje steel deck. Só que chegou-se à conclusão na obra que ela estava inviável, estava fora do orçamento, até porque naquela época, com a Copa do Mundo, né, e com o valor de mercado dessa laje ficou muito alto. Além disso, devido à nova norma, teve que, orçando ali a pintura intumescente, ia ficar inviável o custo. Então, essa opção foi descartada. A segunda opção foi, então vamos usar painéis pré-moldados, né? Só que por conta da logística da obra, a gente tinha, como o Leonardo falou, a gente tinha o aeroporto ali em operação e os 2 pavimentos abaixo em operação. Não daria certo a gente aplicar lajes pré-moldados, porque seriam vigas e lajes muito grandes. Isso atrapalharia todo o processo ali do aeroporto. E aí foi descartado também essa possibilidade. Aí chegou-se, então a gente tem que fazer alguma coisa em concreto, né? Só que, por conta a laje convencional de concreto armado em loco, o tempo de execução seria muito alto. E a gente tinha um prazo bem curto para realizar a obra. Então, também esse projeto foi descartado. E aí foi-se para a laje nervurada, que também tem um método muito parecido com o sistema em loco. Então, decidiu-se também que era impossível, não dava. E aí chegamos a um projeto sem solução.
Até que uma reunião, um gerente de engenharia da empresa, ele era uma pessoa bem inovadora e ligada à sustentabilidade, chegou e falou, um tipo de laje que está sendo construída numa obra nossa em Salvador. Vamos lá, vamos ver o que significa. É um tal de laje bubble deck. Vamos ver quais são os índices dessa obra, vamos dar uma olhadinha. Foi-se então que um colaborador da empresa foi lá para essa obra para pegar alguns indicadores e trazer para a equipe dessa obra do Galeão, tá? E aí, junto com a Bubble Deck Brasil, chegaram indicadores comuns para saber a viabilidade desse tipo de laje, tá? Só que durante esse processo, o aeroporto, como estava em operação, a gente não podia escorar os pavimentos, o térreo, o primeiro e o segundo, né? Tinha que ser livre para a operação, para o estacionamento de carros. Então, não podia escorar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Mais um problema para essa obra. Foi assim que decidiu-se criar um mecanismo como se fosse uma treliça voadora, que a gente botava consoles nos pilares. Esses consoles, eles recebiam um sistema de vigas metálicas. E nessas vigas metálicas se colocava uma treliça voadora. Essa treliça não encostava no chão, né? Então toda a carga era jogada para os pilares. Isso não inviabilizava não interrompia, né, o fluxo de carros nos pavimentos abaixo por conta do escoramento, tá? E aí, como é que era a logística de operação, né? Então, foi escolhido para o sistema Bubble Deck, a gente tinha que fazer mais 4 pavimentos, definiu-se um mapa de placas, né? Cada placa tinha a sua numeração e o seu lugar de aplicação, né? Então, a gente tinha aí 678 pré-moldados por pavimento, que dava aí mais de 2.500 peças no total. E falando um pouquinho das peças, a gente tinha a peça com maior repetição, ela se repetia 47% das vezes, e a maior peça ela tinha uma dimensão aí de 2,5 por 8 metros e um peso de 21 quilonewtons. E ela se repetia aí 27 vezes, tá? E aí, pegando uma seção aqui do nosso módulo, a bola Bubble Deck, ela tinha 36 centímetros de diâmetro, ela tinha, como o Léo passou aí anteriormente, ela tinha uma armadura inferior, uma armadura superior e uma concretagem ali, era feito, como era uma peça concretada embaixo, ela poderia ser içada para ir para o canteiro de obra, e ela tinha uma taxa de consumo de 0,3, tá? Metro quadrado. E aí, como é que era a logística de toda essa operação dentro da obra do Galeão? Primeiro, se tinha que produzir essas esferas, né? Essas esferas deveriam ser produzidas por uma empresa, que aí levava para outra empresa e fazia esses painéis Bobodex, esses módulos Bobodex e posteriormente os painéis. Então, aqui a gente tem uma logística de como era. Essas bolas chegavam numa empresa e era montado esses módulos e depois concretado ali para poder ser carregado para a carreta. Essa carreta ela ia para um canteiro de estocagem perto da aplicação da obra do Galeão, mas não era exatamente no canteiro do edifício. Então, um fator importante é que esse carregamento ele tinha que ser feito em ordem sequencial, né? Porque senão a gente ia ter mais de trabalho para a aplicação dessas placas. Então, ela saía desse ambiente fabril e ia para o canteiro de obra. E aí, como é que era? A gente tinha um mapa ali de módulos Bubble Deck nesse canteiro de obra. E aí, eles eram empilhados em até seis módulos e em ordem sequencial, de forma que a última peça que a gente pegasse seria a primeira a ser aplicada no canteiro de obra. Então, a gente pode ver aqui nessa figura grande 3 círculos. Esses círculos, primeiro a gente tem ali a carreta onde é que chega as placas de Bubble Deck, a grua que ficava bem no meio do edifício garagem e o local de aplicação das peças. E ali ao lado a gente tem um mapa, que era a cola que a gente tinha, né, para saber exatamente onde é que era a aplicação de cada peça. E aí a sequência de produção era, primeiro a gente armava os pilares, fazia a forma dos pilares, concretava, e aí posteriormente a gente tinha um sistema de escoramento,
né? Depois desse escoramento realizado e feito, a gente chegava com a carreta ali na base da grua. Essa grua pegava cada módulo Bubble Deck, colocava exatamente no lugar de aplicação da laje, e aí ia colocando em ordem sequencial, de forma que uma peça ficasse bem colada à outra, porque se a gente tivesse espaço entre as peças, a gente teria que usar uma madeira ali por baixo para evitar ali o vazamento do concreto e podia prejudicar a estrutura. E aí, posteriormente, dos módulos colocados, a gente entrava com a armação, né? E como o Léo falou, a gente tinha os capitéis, a armadura de ligação, a armadura inferior e a superior. Então, aqui a gente mostra, aqui já é uma laje bem armada, perto dos pilares se localizam os capitéis. Então, a equipe toda trabalhando, aqui a gente consegue ver uma ordem bem sequencial, que tem os pilares concretados, o escoramento, os módulos Bubble Decks numa junta, e lá no final, lá atrás, você consegue ver uma laje concretada. Após a aplicação desses módulos, a gente fechava ali os bordos, né, com a madeira para evitar esse vazamento de concreto. Então aqui a gente tem uma foto bem evidente para mostrar isso. E com esse fechamento realizado, a gente começava a concretagem da laje. Esse concreto era um concreto especial de alta resistência inicial, que isso ajudava a gente na aplicação das outras lajes posteriores, né, porque a gente podia tirar o escoramento mais rápido. Então, uma ordem sequencial, se a gente fosse colocar aqui resumida, seria execução dos pilares, lançamento das placas Bubble Deck, armação da laje, colocação da forma, concretagem da laje. A obra era realizada em 2 turnos, isso dava em torno de 19 horas diárias, né? O primeiro turno era de 7 às 18, e aí entrava o segundo turno. Então, a gente tinha um ciclo aí de mais ou menos 4,5 dias por junta. Isso dava bastante coisa, em torno de 1.200 metros quadrados a cada 4,5 dias, que é uma produtividade bem razoável. E o prazo de execução dessa obra de Bubble Deck foi 7 meses. Então, em 7 meses, a gente fez 40 juntas, que eram 48 metros quadrados de área. Então, mais ou menos, a gente teve mais de 6.500 metros quadrados por mês, e no total da obra foram mais ou menos 21 mil metros cúbicos de concreto, que dava mais ou menos 3.000 metros cúbicos por mês. É uma produtividade enorme. E aí, uma equipe, o que a gente precisa, né, para fazer esse tipo de obra? A gente não precisa de uma equipe especial. Esse é um dos pontos positivos da laje Bubble Deck. A gente precisa de um montador, uma equipe de montagem, uma equipe de montagem dos painéis de Bubble Decks, uma equipe de armação, uma equipe de forma, uma equipe ali de pedreiro para lançamento e acabamento do concreto, e uma equipe de apoio que vai fazer essa logística de carreta, de manuseio, de pegar no canteiro de estocagem, trazer para esse canteiro de aplicação. Então, esse é um dos pontos bem positivos do sistema Bubble Deck. Então, um dos pontos positivos dessa obra é que é necessário pouco espaço no canteiro de execução, diminuição do uso da madeira e resíduos de obra, porque como a gente não precisa fazer aquela forma embaixo ali da laje, que nem um sistema convencional, a gente tem uma redução drástica no uso de madeira. Isso reduz também o peso estrutural, né, porque a gente tem ali a presença das esferas dentro da laje. A gente tem um baixo índice de retrabalhos, porque por conta do ambiente fabril, que as peças Bubble Deck já chegam ali no canteiro já realizadas, e isso diminui bastante o retrabalho. A mão de obra de fácil aprendizagem, e nessa obra a gente teve uma economia em torno de 15% do valor global da obra, então é uma economia bem razoável, e foi um dos pontos positivos de adotar esse sistema de laje Bubble Deck. Aqui eu tenho um vídeo que eu vou tentar mostrar, eu vou tentar tirar aqui para mostrar para vocês. Tá conseguindo ver aí, tá, né? Tá sim, Matheus. Então, que é um vídeo time-lapse de como foi a obra. Então, ela começou lá em setembro, a mobilização. Aqui a gente consegue ver... Espera aí, que eu acho que tá só a sua apresentação, Matheus. Eu achei que era... Tá no PowerPoint, Só um minuto, então.
Você pode... Eu vou tirar aqui. Tirar a tela, né? Mas eu tirei aqui também. Perfeito. Tá vendo agora? Tá, né? Agora sim. Tá perfeito. Aqui a gente tem uma time-lapse que mostra um pouquinho como é que foi ali na obra a execução, né? A gente tem a grua se mexendo, você consegue ver. Então, ali no começo de outubro, a gente tem já toda a mobilização, os pilares já realizados. Eu vou avançar um pouquinho. Aí a gente começa com aquelas mesas voadoras, que elas não tocam no chão, elas jogam todas as cargas para os pilares. E ali você consegue ver a montagem das placas de bubble deck. Vou adiantar um pouquinho. Então a gente tem aquelas vigas, jogam as cargas para os consoles. Aqui a gente consegue ver também as mesas voadoras. E aí começa a concretagem lá atrás de cada laje. E aqui, nesse final aqui, já em abril de 2015, a gente já até com a obra bastante avançada. Aqui desse lado a gente consegue ver os pilares já realizados, começando ali o escoramento. E aí logo em seguida vocês vão ver que a placa bubble deck está sendo aplicada com a grua. E aí o pessoal trabalhando, fazendo a forma, concretando. E assim continua. É um processo bem repetitivo, então isso aumenta bastante a produtividade. Bom, eu vou parar, acho que está bom. Vou fechar aqui. Pronto, acho que deu para passar um pouquinho mais ou menos como é que é a execução. E aí a gente deixa para o pessoal perguntar aí. Show. Tá bombando um monte de pergunta aqui. E a pergunta que o pessoal mais faz é de quais são as desvantagens. Então, vou voltar um pouquinho. Vamos contextualizar todo mundo para ver se... Eu nunca projetei laje bubble deck, eu nunca executei uma laje, por isso que a gente trouxe aqui um representante de cada parte, para que a gente possa fazer as perguntas. Inclusive, tem materiais que o Leonardo enviou para a gente, uma série de materiais, que eu vou enviar para a galera no canal do Telegram. Tá aí na descrição do vídeo do YouTube, tá nesse QR Code aí também, a gente vai enviar lá para vocês, forma mais fácil da gente distribuir esse conteúdo, todo mundo tá lá, vai receber isso gratuitamente, tá? Então vamos lá. É uma laje maciça ou uma laje nervurada? Como é que é esse negócio? Porque assim, a gente fez algumas lives aqui no canal sobre lajes lisas, a gente falou sobre punção, inclusive fica o convite, na semana que vem tem o primeiro simpósio sobre punção em laje de concreto armado. Eu estou sorteando 5 vagas lá no meu canal do Instagram, para a galera entender isso um pouquinho mais. Então a gente já sabe que uma laje lisa é uma laje sem vigas, porque a gente precisa armar a punção ali. Mas comparando com as lajes que a gente mais conhece, a gente fez lives aqui sobre laje nervurada cubeta, que é o que a gente conhece, aquelas cubetinhas protegidas ou não, que a gente precisa remover aquela forma e precisa alterar. É bastante conhecido. Nós temos a laje treliçada, que é uma laje nervurada, que a gente já conhece. A gente já conhece a laje maciça também. E a gente sabe que as lajes nervuradas, como um todo, têm essa característica de onde eu não preciso do concreto, não precisa ter concreto. Então, a gente substitui a região onde o concreto não é necessário por um enchimento. Isso traz economia de concreto e traz uma redução do peso próprio. Comparado com o seu sistema, agora estou pensando como calculista, o pessoal está perguntando, ou Leonardo, ou Matheus. O que eu considero? É uma laje maciça e diminui o peso próprio, é uma laje nervurada? Como que é considerado isso no dimensionamento? Posso responder? Eu vou passar isso aí para você, Léo. Tá, vamos lá. Angel, é uma laje maciça, tá? Então, quando foi desenvolvido lá na Europa, lá na Dinamarca, foi feito diversos ensaios e identificou que o seu comportamento é idêntico a uma laje maciça. Ou seja, você calcula com uma laje maciça. Nós temos uma norma brasileira para isso? Para bubble deck, não.
Mas na Europa, as normas, tanto a Eurocode ou a inglesa, tem uma especificação alemã, tem várias normas que o cálculo está introduzido dentro dessas normas e ela calcula igual a uma laje maciça, eliminando e considerando aqueles índices que eu te falei. Então, ou seja, devido à introdução das esferas dentro dessa laje maciça, você perde 40% cortante, 10% flexão, tá? E você entra com a altura total da laje e com a redução do peso próprio pela introdução das esferas. Basicamente, o cálculo é assim que faz. Você tem uma região, você tem a região de compressão e tração na laje. Então, ou seja, a bola está ali, então você tem em cima e embaixo. Então, você garante a região de compressão com a capa de concreto e você garante a região de tração com a armadura em toda a face inferior da laje. Tá? Então, basicamente isso. Inclusive, para complementar isso, a própria Bubble Deck, ela fez ensaios no IPT, tem no Brasil, que a gente vai disponibilizar para a galera alguns dados a mais que vale a pena, tem ensaios, tem trabalho sendo feito em relação a isso. Aí, essa pergunta para você, Matheus. O que você viu de desvantagem? Então, eu não gosto de chamar de desvantagem, eu não gosto desse nome, para sistema nenhum, não é só para Bubble Deck. Eu gosto de dizer quais são os cuidados que se deve ter. Nenhum sistema é imbatível em todo momento. A gente tem, por exemplo, a laje maciça, ela é boa. Para quê, né, cara pálida? A laje Steel Deck é boa, mas para quê? Eu tenho a consideração do custo. A gente tem uma melhor adequação. O Matheus, ele fez uma boa contextualização. Havia uma problemática a ser resolvida. Então, por exemplo, se eu for construir na minha casa uma residência de vãozinhos de 3 metros, 3,5 metros, uma casa térrea, compensa fazer um sistema Bubble Deck? É um sistema que eu preciso fazer uma pré-montagem. E se eu quiser fazer, pode. Mas será que é o melhor para essa situação? Então, a gente sempre fala que tem que ser feito um estudo de os ganhos que esse sistema traz, para daí você estudar se aquilo cabe melhor no seu empreendimento ou não. Estou falando de edifícios garagens, que eu preciso ter uma montagem com a velocidade um pouco maior, eu tenho uma redução de custo, uma redução de peso, cabe muito bem. O Leonardo citou uma série de obras aí que se preocupou. Por exemplo, tem uma pergunta aqui, eu já vou te passar para você responder. Da Jussara, por exemplo, como foi o comportamento dos peões de obra na presença de tantas bolas? Olha a preocupação que está na Jussara aí, porque está imaginando aquele monte de bola que você tem que ficar montando aquele um por um ali na obra. Já respondendo a Jussara, não é, né? É um painel que só montou e concretou, não tinha, a menos que o cara quisesse roubar aquela bola, não sei para quê também. Então, o que você viu de cuidados que você teve que ter na obra comparado a outros sistemas que você utilizaria? Como todo sistema assim, inovador, né, que está surgindo no mercado, que você não tem tanta vivência, é um desafio enorme, né? Então, eu me recordo que primeiro a gente tinha que ter uma cadeia ali de fornecimento de logística bem amarrada, né? Porque tinha o cara que produzia a bola e ele tinha que mandar para uma outra empresa, para essa empresa colocar a bola no modo para fazer a fabricação. Então, tinha que ter uma comunicação entre todo mundo para a cadeia, no final, chegar ali a placa no nosso canteiro de obra para aplicação. Então, eu vejo como uma desvantagem esse manuseio de várias empresas ali para fazer o serviço, mas eu acredito que a Bubble Deck hoje está com uma fábrica em Brasília e tem resolvido um pouco esse problema. Outra desvantagem com o sistema que também é um desafio, né? Questão da logística, porque você precisa ter um pátio de armazenamento dessas placas, né? A gente tinha nessa obra, apesar ali do nosso canteiro de obra ser o edifício garagem e não ter espaço, a gente tinha um espaço em anexo que a gente conseguia estocar essas placas Bubble Deck. Agora, se eu pensar num lugar que não vai ter espaço de estocagem, esses módulos, essas placas deverão ser feitas just in time. Então, a logística é muito mais difícil, é mais complicado. Então, eu vejo isso também como um fator ali de dificuldade.
são coisas que podem ser contornadas, não é isso, Leonardo? É só pontos que ele achou especificamente. Só dando um complemento para a resposta do Matheus, é o seguinte: com relação a just-in-time, eu não diria que esse seria um cuidado ou uma desvantagem. Hoje aqui na IURD, na igreja, a gente está entregando em just-in-time. Então o caminhão chega, ele é descarregado do caminhão direto para o posicionamento em cima do furamento. Perfeito. Uhum. Mas um problema, um cuidado, são em algumas obras onde você tem dificuldade de chegar com uma laje dessa, ou seja, em grandes centros, em regiões que você não tem muita logística, e afeta. Isso é um cuidado que você tem que analisar dentro da escolha da tecnologia. E uma aí que eu acredito que seja não é uma desvantagem, mas um problema em uso da tecnologia, Angel, que é o que você comentou, em vãos pequenos. Em vãos pequenos, a gente não vai conseguir encaixar, a gente não vai competir, tá? Por exemplo, nossa menor laje é 23. Eu tenho um consumo de concreto de 15. Então, eu acho que em pequenas obras, em pequenos vãos, em pequenos vãos, a gente não consegue... Vamos contextualizar o que é pequeno, Leonardo. Eu vou citar um exemplo. Quando a gente falou de laje cubeta, você citou que, normalmente, sem proteção, inclusive é uma pergunta que fiz, se dá para inserir a proteção ou não. Vamos ali de 5 até 15 metros, já começava a ser assim, o mais interessante. Para Bubble Deck, você citaria mais ou menos o que é pequeno? A partir de 5 metros eu consigo ter competitividade. Menos que 5, a gente não consegue ter competitividade. Se eu não me engano, na obra do Galeão, os vãos que a laje venceram 15 metros entre pilares, então bastante coisa. Você citou sem proteção, se já é uma pergunta que está fazendo aqui, ó, do Daniel. Qual foi o maior vão que vocês já executaram com essa metodologia? E aí vem a pergunta também falando da proteção aqui, ó, se dá para fazer junção com proteção, o Magno está falando. Então, sem proteção, até quanto vocês já fizeram, Leonardo? 22 metros. Perfeito. Sem proteção. Que foi aqui no centro administrativo aqui no DF, que foi no hall da governadoria, tá? Agora, é possível proteção? Não tem problema. Você retira uma linha de esfera, cria vigas faixas, cria essa região de maciça para poder ter a reação e ter essa possibilidade dessa proteção e pode pretender. Aí é uma questão que fica um pouco a critério do cliente e do projetista. Tem projetistas que são um pouco redios à proteção de lajes. Por questões futuras, um furo que venha a cortar uma cordoalha, algo assim, pode danificar um pouco a questão estruturas, tá? Mas é possível, é viável, totalmente possível isso. No Brasil, nós não temos até agora qualquer laje protendida, tá? Mas fora do país, sim. Então, nosso maior vão aqui, 22 metros sem proteção. Se utilizou um ABD 45 com mais 5 centímetros de capa. Como o cliente não optou em não protender, então houve uma taxa de armadura muito grande. Então, para se conseguir cobrimento, aí teve que se aumentar um pouco essa espessura. Então, você também tem essa flexibilidade. Se você precisa aumentar um pouco a espessura, não precisa ser uma espessura padrão. Se você precisa aumentar um pouco a espessura da laje, você pode aumentar para, se você tentar reduzir uma flecha, tentar ganhar um aumento de vão, para não ter que dar um passo para uma laje maior, ou seja, de uma 23 para uma 28, você aumenta um pouco a espessura para poder ter essa flexibilidade de projeto. Legal, não tem segredo. Tanto viga com concreto armado do Bubble Deck, quanto maior vão, maior altura, e a altura está, inclusive, trabalhando aí no estado limite de serviço. E aí, uma pergunta, uma curiosidade que vem de monte. Primeiro, você está com algumas aí, né? Essas esferas ou bola, como chama? E onde fabrica? Você está com as 4 aí, não é isso? Primeira pergunta, do que é feito? Nós temos lá, só para ter ideia, 23, ABD 28, 39 e 45. Elas são de plástico reciclado, essas
são todas de plástico reciclado, com exceção essa, que essa é uma resina virgem, também porque ela é branquinha, por isso a cor, já vou respondendo a cor. A cor vai depender do material disponível de reciclado. Então, por exemplo, no Galeão você via muita bola rosa. Aquele rosa é que o cara que fabricava as esferas, que eram a Plast Serrana, lá em Nova Friburgo, ela produzia pote de ketchup. Então, as rebarbas do pote de ketchup eram trituradas e colocadas no processo. Então, isso é importante dizer, né? Que era um material reciclado. Isso é bastante importante. Isso. Então assim, a cor, cara, depende do material que tem disponível dentro do fabricante. Quem fabrica a bola? Qualquer empresa que tenha máquinas de sopro. O processo de fabricação é por sopro, tá? Não é injeção, é sopro. Então, assim, para essa bola grande, que é a BD45, a gente precisa de uma máquina maior, de 20 litros. E aí você vai diminuindo. Então, você encontra caras, por exemplo, um cara da Praça Serrana, eles fabricavam galões de 20 litros de água. Para fazer o galão de 20 litros, eu preciso da máquina de 20 litros. E aí eles faziam essas bolas. Como é que faz isso? Os moldes das esferas são nossos, da Bobodeck. A Bobodeck identifica um fabricante próximo da onde vai ser utilizado e envia esse molde para esse possível transformador de plástico, que a gente chama, né? O transformador. E ele faz as esferas, tá? Então, basicamente, simples, não tem segredo a fabricação. Isso é muito importante dizer. A bola utilizada no Galeão foi essa BD45, e esse trabalho da Bobodeck Brasil, de trabalhar junto com os fornecedores ali para ajudar eles a aperfeiçoar o método ali de execução das placas, é muito importante. Eu me recordo que no Galeão a gente tinha 3 fornecedores, se não me falha a memória, e a Bobodeck Brasil ela foi trabalhando ali para aperfeiçoar esses fornecedores de forma que as bolas chegassem ali no outro fornecedor de placa para chegar no ambiente de obra com o tempo certo, correto, né? Legal. Tem uma pergunta, inclusive, do Erivelton, perguntando se existe uma calibragem para cada esfera. Curiosa a pergunta, né? Tem uma calibragem do sopro? Se tem que ser um valor específico? Não, o sopro não, tá? O sopro, sim, existe, vamos dizer, tem uma calibragem, porque, na realidade, esse plástico quente desce, o molde fecha, entra uma agulha e ela pressuriza para ela poder fazer o formato. Então, ou seja, na bola maior, mais calibragem, vamos dizer assim, né? Mais pressão eu preciso. E elas têm uma normatização de peso. Então, cada esfera tem um peso determinado de resina para que ela consiga atingir sua resistência de uso. Sua resistência, basicamente, o pessoal caminhando em cima sem causar qualquer dano a ela, entendeu? Sem causar qualquer quebra, isso, aquilo. Então, tem uma gramatura para cada tipo de bola que tem que ser seguida. É importante dizer isso também, porque lá na obra do Galeão a gente andava livremente sobre as esferas e não tinha nenhum problema, né? A gente pisava, a esfera amassava um pouquinho e voltava. Então ela tinha uma leabilidade ali boa, né, Léo? Que acho que é uma das perguntas que iam fazer, né? Duas que fazem da esfera, o Leonardo, você já fala complemento, depois da obra pronta, concretada, se eu fizer um furo na laje e furar essa esfera, foi embora a minha laje? Segundo, na concretar, isso aí, acho que nas fotos ficou claro, mas é umas perguntas que chegaram antes. Não vai voar esse monte de esfera na obra, esse negócio vai embora? A gente viu que é um módulo já montado que essa possibilidade não existe, não é isso? É isso. Então, assim, o desenho que até o Matheus mostrou do projeto mostra bem. Então, a tela inferior e a tela superior, elas são uniformemente espaçadas, onde ela é definido esse espaçamento para que se encaixe as esferas e mantenham o espaçamento entre elas, tá? Ou como eu fixo essa tela inferior e superior? Através da treliça. E no desenho que o Matheus mostrou, existem uns ganchos, tipo uns ganchinhos, que esses ganchos são para auxiliar e segurar o empuxo dela. Então, quando eu concreto e penetro a armadura no concreto para fazer o pré-moldado, a pré-laje,
vai tender a subir devido ao empuxo. Então, isso segura as bolas e não causa nenhuma deformação na tela superior. Tá? Então, basicamente isso, elas são fixas dentro desse sanduíche ou desse módulo, né? Desse conjunto, para que elas não saiam voando, não saiam para qualquer lado. E esse gancho garante isso. É exatamente para essa função, né? Isso. Para que elas sejam mantidas na sua posição correta. Que elas têm que ser mantidas na sua posição. Isso é importante dentro da execução. Tá? Respondendo a sua pergunta do furo, sem problema nenhum. Ela não é pressurizada, ela tem um ar que vai ficar lá dentro, ela serve de uma forma perdida. Então, se eu furar de baixo para cima, eu furar ela, não vai causar qualquer problema algum. Existem alguns estudos fora, pela Hilt e pela Fischer, de fixação, pode ser uma pergunta aí também, então eu já estou adiantando, de fixação de pendurais para instalação de sprinkler, instalações elétricas, qualquer coisa, que garantam a resistência de 300 quilos por ponto, alguma coisa assim, que eu não me lembro agora, mas tem nesses estudos de fora do país. Tem uma pergunta que fez aqui, qualquer um dos dois pode responder. Como funciona o sistema de vibração desse tipo de laje? Tem que ser um concreto autodensável, vibra normal, tem algum cuidado especial? Então, nessa obra do Galeão, posso falar? Foi um concreto de alta resistência, mas não era nada especial, assim, era vibração normal, com um mangote ali vibrando. A gente tinha, depois da vibração, quando atingir ali um tempo de cura, a gente chegava com bambolê, que a gente falava, para dar aquele acabamento final ali no concreto, mas não tinha nada especial. Por aqui também, tá? Todas as obras aqui, é um concreto usual, concreto como qualquer outro tipo de laje. Aí fica um pouco a critério do cliente. Se ele quer usar um autodensável, se ele quiser usar um ganho de resistência rápida, ou ele quer usar um concreto, vamos dizer, mais usual, mais barato, aí ele pode usar. Aí, se ele vai bombear ou se não vai bombear, aí depende um pouco do cliente. Mas não tem nenhuma especificação exclusiva por questões da tecnologia. Perfeito. Rangel, você tinha falado lá atrás sobre como é que a nossa equipe trabalhava essa questão das esferas e tudo mais. Assim, no começo é sempre uma surpresa, né? Porque os colaboradores não estão acostumados com essa tecnologia, vê um monte de bolinha ali, já fica preocupado, acha que você vai estourar, vai cair, né? Então a gente tem aquele tempo de trabalhar um pouco disso da aprendizagem, mas depois que a gente teve esse gap, esse tempo, foi super rápido, funcionou como uma laje como qualquer outra. Então a gente não teve problema nesse sentido. A gente tinha, assim, muito reuniões ali semanais e mensais para definir metas de concretagem, metas de concretagem de juntas, né? Mas não teve nenhuma uma surpresa, nenhum panorama muito diferente do que é comum em obras de edifícios. Legal. Só curiosidade grande, né? Exatamente, fica todo mundo preocupado ali, O Thiago perguntou assim: é possível utilizar sem painel previamente concretado? Eu acho que você mostrou, mas talvez não tenha ficado claro, até o Leonardo mostrou. Porque a gente viu algumas fotos, pelo que eu entendi, na maioria das vezes é uma pré-laje mesmo. A gente faz um painel com as treliças, até para melhorar a questão de escoramento, ele fica autoportante, você coloca lá, não precisa escorar nem nada, e concreto, o restante. É possível utilizar isso ele está pensando mais na questão da montagem, para facilitar a montagem sem o apoio de grua. É possível, Leonardo? Sim. Das obras que eu mostrei, tanto a Casa de São Paulo quanto a BRS aqui em Brasília, foram feitas em módulo. Você perde um pouco da questão industrialização, questão velocidade. Por quê? Porque até o escoramento é usual, aí você tem a forma de assoalho e você introduz os módulos. Então, sem a pré-laje, sem esses 6 centímetros de concreto que forma a pré-laje. Então, você pode usar, sem problema, e você pode transportar manualmente isso, que é o que aconteceu nessas duas obras, tá? Então, é possível sim.
Tá, tem algumas perguntas que fizeram, por exemplo, você tem obra em andamento no Rio hoje? Tem alguma no Rio de Janeiro? Não precisa falar qual é, porque tem sempre cliente. Hoje as suas obras em andamento estão em Brasília? Estão em Brasília e está em conclusão a de São Paulo. Tá, perfeito. Ó, tem uma pergunta muito específica, mas vamos lá. Inclusive o próprio Thiago, ele perguntou, aí eu queria aproveitar esse gancho, né? Quais são os passos para estudar a viabilidade para a minha obra? A Bubble Deck Brasil, o cara que está... A gente citou algumas coisas aqui. A necessidade executivas, o Matheus citou, a não necessidade de escoramento, a velocidade, vencer um grande vão com menor peso. Ele mostrou uma problemática específica aí do Galeão. Mas quem está em dúvida, vocês ajudam a pessoa nisso, nesse processo? Você tem algum passo a passo? Como que o Thiago pode proceder? Bom, é o seguinte, como é que funciona isso, tá? Então, eu vou entrar um pouco aí na questão Bubble Deck Brasil. Então, a Bubble Deck Brasil, ela está sediada aqui, e aqui em Brasília, na fábrica, e a gente trabalha da seguinte maneira. Quando alguém quer fazer um estudo, aplicar a Bubble Deck na sua obra, entre em contato com a gente, com o nosso departamento comercial, a gente solicita todas as informações do projeto arquitetônico, se tiver alguma coisa de projeto estrutural, para a gente já poder agilizar e verificar lançamento de pilares e tal, recebe esse material, a gente faz um dimensionamento, um pré-dimensionamento, roda uma modelagem, roda isso no SAP, TQS e Iberic, a gente tem capacidade de rodar nos três softwares que a gente sempre faz, encontra os índices, encontra as taxas que foram direcionadas, faz uma apresentação detalhada do passo a passo do estudo da sua obra e encaminha para vocês, para a pessoa que solicitou. E aí ele faz uma comparativa com outros sistemas para ver a viabilidade e a aplicabilidade dentro da sua obra. Então, isso é feito aqui, tá? Então, nós temos um departamento de engenharia que faz todo esse pré-dimensionamento, que também dá todo o suporte para projetistas no Brasil que queiram calcular em Bubble Deck. A gente dá essas informações para que façam esses projetos, tá? Então, essa é o nosso departamento, é responsável por isso. Agora, só pegando um gancho aqui, como é que funcionou com a gente, a Bubble Deck Brasil, ela dava todo o suporte, né, para o nosso projetista lá de estrutural, e trabalhou muito também nesse começo, esses indicadores, para saber se aquela obra seria viável no nosso prazo e no nosso custo. Então, isso, com certeza, facilitou muito a inserção de tecnologia nessa obra desse edifício. Legal. Tem uma pergunta aqui do Ricardo. É difícil falar de preço, eu não gosto muito, mas perguntando qual que é o valor em média por metro quadrado da laje BD 23. Depende, né? A minha resposta é essa. Depende, por quê? Qual é a sobrecarga? Qual é o vão? Entendeu? Qual é a metodologia que vai ser aplicada? É difícil dar um número agora. O que eu posso falar, e que tem até uma ideia de valores, Rangel, do material que eu te passei, que você vai poder disponibilizar, da obra do CADF, que ela fez um comparativo e chegou num valor. Lógico, está um pouco defasado, porque essa obra ela aconteceu em 2012 e concluiu faz um certo tempo. Mas ela tem. Mas, assim, o Matheus mostrou o ganho de uma comparativa do sistema metálico, Steel Deck, para o Bubble Deck no Galeão, foi em 14%, 15%. Exatamente. Na obra, né? Nesse material que eu te mandei, do CADF, teve um ganho de 13% na estrutura e num contexto geral da obra, gerou em torno de 3%. Tá? Assim, mas para poder passar valor certinho, a gente tem que fazer o estudo, tem que analisar obra a obra, tá? Não dá para poder te passar um valor. Eu acho que foi cumprido o objetivo da live, Leonardo Matheus, era mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, é mais simples do que a gente imagina, as respostas mais corriqueiras foram respondidas, o detalhamento, que não se utiliza, quando se deve utilizar, quando se pode,
tá aí a Bubble Deck dando a cara a tapa, digamos assim, o Leonardo vindo aqui e dando a disposição para dar informações, o Matheus aqui também no Papo de Obra trazendo informações e trazendo a experiência dele pessoalmente. Uma série de materiais que a gente vai enviar aqui, ó, tô espelhado, né, nesse nosso canal do Telegram para vocês, gratuitamente, enviando lá. O contato do Leonardo e do Matheus estão na live, é só você voltar um pouquinho aqui no vídeo, tem o contato do Leonardo, tem o do Matheus, se vocês quiserem colocar na tela aí também, eu mostro novamente aqui. E aí eu acho que está tranquilo. Pessoal, um convite, na semana que vem a gente vai falar sobre o método de maturidade concreto, então se você está assistindo essa live, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like aqui, para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo, e sempre o nosso objetivo é trazer informação confiável, senão fica muito aquela coisinha, né, Leonardo? Diz que, mas que fulano falou que isso não presta, não. Trazer informação confiável, clara, disponível para quem quiser perguntar o que quiser, a gente está aqui, todo mundo perguntou e a gente respondeu todos, e se ainda tiver alguma particularidade, está o contato dos nossos convidados aí. E é isso, pessoal. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Matheus. Se quiser se despedir do pessoal, deixar algum recado aí. Começa, Léo. Pode começar, Matheus, por favor. Começa. Tá. Eu queria agradecer, Rangel, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da experiência que eu tive no Galeão. Tem até um gerente nosso assistindo a live, então é um prazer imenso estar representando toda essa turma. Então, eu queria agradecer e se alguém tiver alguma dúvida, escreve lá no meu LinkedIn, manda uma mensagem no meu e-mail que eu respondo super aberto. Perfeito. Leonardo? Agradecemos também, em nome da Bubble Deck, a gente agradece a oportunidade. Estamos abertos aí também no todas as redes. Temos o Bubble Deck no LinkedIn, Bubble Deck Instagram, Facebook, tem o meu LinkedIn também pode entrar em contato. Espero ter esclarecido, ajudado a tirar as dúvidas, estou aberto a tirar mais dúvidas e estamos à disposição. Estamos aí com a expectativa boa de tentar avançar no mercado nacional, fazendo mais obras. Temos atuação poucas ainda, porque é uma coisa nova, né? Então, só estamos concentrados em obra. Temos o Paraná, Rio, São Paulo e Brasília, mas estamos buscando avançar em outros locais. Tem muito estudo rolando, muito estudo acontecendo. Estamos com uma expectativa boa, estamos com uma estrutura legal aqui em Brasília. Quem for daqui quiser visitar e vir conhecer as nossas instalações, pode dar um pulo aqui. Estamos aqui no Polo JK de Santa Maria. Ok? Legal. Só para não falar que eu não respondi todas, Leonardo, tem uma aqui, a última, só para... se tem algum cuidado em se levar em consideração quanto a juntas frias no sistema de pré-laje, por ser uma pré-laje, né? Ou se não há nenhuma necessidade de algum tipo de controle. Eu acho que deve ser entre os painéis. Entre os painéis existe uma junta, existe um detalhe construtivo que garanta o cobrimento da armadura de ligação, aquela armadura de transpasse de tela que eu comentei. Então, existe um detalhe construtivo no painel pré-moldado. Com relação à junta de concretagem, é possível, não tem problema. No Galeão existiam juntas de dilatação, então um pouco diferente. Aqui na obra está sendo executado com juntas de concretagem, então estão definidas pelo projetista as posições de juntas paradas 45 graus ou com elementos metálicos que aqui estão usando. Então não há qualquer execução igual a uma laje maciça, uma laje normal. Não tem cuidados especiais por questões de Bubble Deck, tá? Então uma coisa tranquila. Só complementando aqui, lá na obra do Galeão a gente tinha sim essas juntas, né? A gente teve uma laje que teve uma junta fria porque a gente teve um problema de concretagem e aí a gente teve que parar no meio da laje, mas isso não foi um problema estrutural, a gente contornou bem junto com a Bubble Deck Brasil, então passando essa mensagem para o Pedro, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Um detalhe até, Rangel, que eu acho que é importante a gente falar, que faz parte do nosso trabalho da tecnologia, a parte de assistência técnica. Então,
está dentro das atividades, nós acompanhar e dar todo o subsídio de execução, como foi no Galeão. A gente acompanhou o passo a passo, acompanha a obra, dá todas as instruções. Então, qualquer dúvidas, a gente sempre está lá para poder ajudar nesses esclarecimentos. Tá? Faz parte disso. Só insistir, porque ele explicou um pouquinho melhor, ficou mais claro. É entre o concreto da pré-laje e o concreto que vai ser lançado. Eu imagino que o mesmo cuidado que a gente tem de uma vigota de concreto, de uma treliçada, por exemplo, e o concreto novo a ser lançado. Agora ele ficou mais claro. Entendi. É a mesma coisa você concretar, fazer um capeamento da laje alveolar, que você tem essa ligação, de uma laje, como você falou, treliçada, não tem nenhum cuidado, tá? Um único, assim, um cuidado tem que ter que esse concreto que a gente usa no painel pré-moldado tem que ter uma fluidez, porque eu lanço concreto e penetro o módulo, penetro essa armadura. Então, ele tem que ter uma plasticidade alta, tem que ter uma fluidez legal. Então, se começa a ficar muito um alto tensal e você penetra, fica muito liso. Esse é um cuidado que tem que ter, mas é aqui dentro de fábrica, e não em obra. Depois, na obra, é resolvido sem problema nenhum. Molhar normal e lançar. Na obra é molhar, exatamente o que o Guilherme falou, limpar, né? Para a gente não ter porosidade ali, nenhum problema quanto a isso. E lançar o concreto, sem problemas. Show, perfeito. Galera, muitíssimo obrigado. Uma boa noite a todos. Fique com contato dos nossos colegas. O material que eles disponibilizaram gratuitamente para vocês, disponível lá no canal do Telegram Geração Calculista. Boa noite a todos. Valeu. Valeu, tchau. Obrigado.